Gente, vamos continuar na política então, porque o presidente Jair Bolsonaro retirou nesta quarta-feira a deputada federal Bia Kicis, do PSL, da vice-liderança do governo no Congresso Nacional. A troca foi feita um dia após a votação do Fundeb pela Câmara. A Bia Kicis votou contra a renovação do fundo, enquanto o presidente Bolsonaro afirma que o governo conquistou uma vitória ao votar a favor da proposta. E olha, a gente tem aqui no estúdio uma presença muito ilustre e especial. O âncora do Jornal da Manhã, Thiago Uberrache, está aqui com a gente, porque o próprio Jornal da Manhã hoje recebeu mais cedo a Bia Kicis, que explicou melhor essa situação, né? Ô, Thiago, ela se sentiu traída pelo presidente da República? Salve, Paulo. Bom dia para você, para todos aqui do nosso Morning Show. É muito bom estar aqui mais uma vez. Olha, ela diz que não se sentiu traída, mas essa é uma questão que tem muitos pontos sem resposta ainda, porque, primeiro, ela foi retirada da vice-liderança do governo. Isso não é uma questão partidária, não é da vice-liderança do PSL, por exemplo, mas é do governo, porque quem escolhe o líder, vice-líder, quem escolhe é o presidente da República junto com o ministro da Casa Civil. Então ela foi retirada da vice-liderança do governo, inclusive essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União, ou seja, ela soube pelo Diário Oficial da União que ela não era mais a vice-líder do governo, no caso, na Câmara dos Deputados. E na entrevista ao Jornal da Manhã, eu fiz justamente essa pergunta. A senhora se sente traída? Ela disse que não se sente traída, mas, claro, foi surpreendida por essa decisão do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Eu votei contra por uma objeção de consciência, foi o que eu falei, né? Conversei com o Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara. Eu era vice-líder do governo no Congresso, não na Câmara. Então, eu era responsável pelas orientações em caso de medidas provisórias e vetos, né? Participava de todas as comissões das medidas provisórias, sempre muito aguerrida na defesa das pautas do governo. Eu não vou dizer que me senti traída, mas eu fui surpreendida porque se o presidente não concordou com a minha postura, com o meu voto, eu poderia ter recebido uma ligação e não ficar sabendo pela imprensa. Bom, ela também ficou sabendo, claro, pela imprensa, que desde ontem já vinha falando sobre essa possibilidade. E na entrevista, ela disse que vai continuar votando pelo governo, continua ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, a questão é a seguinte, não é, Paulo? Tem muita discussão. Será que o governo apoiou ou não essa renovação do Fundeb? Será que fez muita coisa, não fez muita coisa para que o Fundeb fosse renovado? E nos bastidores, o que se comenta também é o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro teria aproveitado esse voto contra da deputada para começar a realocar e colocar mais integrantes do Centrão, integrantes mais próximos, enfim, dessa discussão política do governo, da articulação do governo que faz com o Congresso Nacional. Então, portanto, ela foi surpreendida, mas afirma que não se sentiu traída e vai continuar votando ou a favor ou contra, dependendo da vontade dela ou do entendimento dela. E no caso do Fundeb, ela diz que não é contra o Fundeb, mas sim da forma como essa renovação foi proposta. Muito bem, Thiago Uberrache, continua aqui com a gente, fica só um pouquinho que a gente ainda quer ouvir a tua opinião mais sobre esse caso, mas antes eu queria ouvir um pouco o Adriles. O que você achou dessa movimentação aí na vice-liderança do governo? Eu acho um erro, sinceramente eu acho um equívoco do governo. Primeiro que a questão do Fundeb, como o Thiago bem pontuou, o governo nunca apoiou o Fundeb, em que pese o fundamento principal do Fundeb ser uma garantia de base às escolas de base do país, né? O governo se coloca como governo liberal e ele é contra essa premissa de centralizar os recursos da educação de municípios, estados, que cada um tem suas distintas demandas, né? Então o governo sempre se colocou de maneira não só contra, mas como indiferente em relação ao Fundeb, e a Bia Kicis foi fiel à premissa liberal desse governo, quer se concorde ou não. E a Bia Kicis é uma das mais ferrenhas defensoras, uma das mais ferrenhas tradutoras do espírito desse governo. Eu acho que essa troca de aliança da Bia Kicis, da ala que seja mais ideológica, pelo Centrão, pode resultar em benesses e frutos para o governo, mas pode de alguma forma alterar a percepção, sobretudo da base popular,
mais aguerrida, desses 30%, né, de sectários, que veio o governo como um princípio de combate ao establishment e ao status quo, né? E a Bia Kicis era exatamente um dos principais elementos de combate a esse status quo e establishment. Eu acho que foi um erro, e eu acho que essa forma de tirar ela foi muito abrupta e muito indelicada. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, deixa eu te perguntar, querido, você acha que isso afeta a base do presidente da República? É mais um pequeno golpe dado nas crenças e nas expectativas dessa base militante, né, Paulo? Eu estou total de acordo com a Adriles, né? Sem Adriles, a Bia Kicis traduz o espírito do governo Bolsonaro. A questão é a avaliação que a gente faz desse espírito, eu imagino. Para mim, o espírito do governo Bolsonaro, ele é bastante nocivo para a nossa democracia, para a República, para o progresso e desenvolvimento do Brasil. Mas, enfim, uma série de temas aí que a gente pode discutir. Mas ela, de fato, representava esse espírito. E agora ela foi tirada e nem avisaram ela antes, né? Ela soube pela imprensa que ela não é mais a vice-líder do governo no Congresso. O governo está se aproximando de outros partidos, o governo quer ser mais eficaz nas coisas que ele faz e propõe e quer estar menos ligado a essa loucura, esse surto ideológico que a Bia Kicis representa, né? Lembrando que ela foi uma das que passou aquele vídeo falso, né, das Farc apoiando o Lula, assim, é uma cabeça que vive num clima de paranoia da luta contra a esquerda ali, é uma coisa muito fanatizante. E agora esse tipo de comunicação deve ter menos espaço no governo. Ô Thales, uma dúvida que eu tenho, me tira essa dúvida. Nós temos um novo presidente da República? Olha, eu acho que desde a prisão do Fabrício, o presidente está mudando a cabeça. Por quê? Porque ele sentiu que ele vai precisar de ter mais segurança para permanecer no poder, diante da aproximação de denúncias contra o filho dele. O Fabrício foi achado na casa do advogado dele e do advogado do Flávio, que era o Assef. Então, ele precisa de mais segurança. Quem dá essa segurança? Os generais do Palácio e o Centrão no Congresso. E outra coisa é o seguinte, o Bolsonaro nunca foi liberal. Ele se tornou liberal com os ventos liberais pré-eleições de 2018. Aí ele se tornou liberal. Veio o Paulo Guedes, fez a cabeça dele, etc. Mas o Bolsonaro, antes, nunca foi liberal. Eu acho que o Paulo Guedes tem que começar a se cuidar, porque também os militares não são liberais. E os militares estão ganhando espaço. A Bia Kicis saiu a mando do general Luiz Eduardo Ramos. Antes disso, saiu Daniel Silveira, outro bolsonarista de raiz, e que falou publicamente, o Luiz Eduardo Ramos está me tirando para botar gente do Centrão. E antes saiu o Ottoni, que foi o Ottoni de Paula, outro vice-líder do governo que foi defenestrado porque xingou o ministro supremo Alexandre de Moraes. O Bolsonaro está mudando. O Bolsonaro é um pragmático. Ele fazia falava aquelas coisas para ter mídia. E teve mídia para conseguir a eleição. Agora, ele vai fazer tudo para permanecer no poder. E se tiver que o Bolsonaro largar o bolsonarismo, ele vai largar. E essa gente tem que começar a se cuidar, porque se tiver que largar o liberalismo, ele também vai largar. Perfeito. Espera só um minuto, Adriles. Eu queria ouvir um pouco o nosso Thiago Berrache. O que você achou dessa alteração? E você concorda que o Bolsonaro vai trocando exatamente ao longo da sua carreira? E você não acha que isso afeta ele diretamente? Não, claro que isso prejudica, mas imagino que ele esteja vendo em relação aos interesses dele no próprio Congresso Nacional. Porque ele deve colocar alguém, o nome até agora não foi divulgado, mas ele deve colocar alguém, obviamente da confiança dele, mas talvez algum integrante do próprio Centrão. É claro que foi uma decisão abrupta. Agora, me chama a atenção o seguinte, como é que a deputada Bia Kicis vai se comportar nas próximas semanas ou nas próximas votações? Fica um pontinho lá, um pontinho de traição, um pontinho de decisão que ela obviamente não concordou, ela
votou pela consciência dela. Agora, essa é a grande discussão partidária aqui no Brasil. Será que o voto é pela consciência, ou é o voto pelo partido, ou pela ideologia, ou pelo que prega o próprio governo, qualquer governo, independente desse ou de qualquer outro? Mas claro que isso prejudica, fica uma mancha nessa articulação política do governo. É saber Thiago, quem é que vem, né? Então, isso que eu ia te perguntar agora bem rapidinho, algum nome aí já tá... Olha, eu confesso que eu não vi nenhum nome até agora, nenhuma especulação, nem os jornais trouxeram especulações, porque isso foi uma decisão tomada muito ontem, em cima da hora, da noite, como eu já destaquei aqui. Isso saiu no Diário Oficial da União, e mesmo procurando alguns nomes, quem talvez possa ajudar nessa discussão é o próprio deputado Vitor Hugo, que é o líder do governo no Congresso, mas, claro, com a anuência do Palácio do Planalto, por enquanto Palácio da Alvorada, porque o presidente da República está lá isolado. Mas, por enquanto, não vi nome nenhum, mas teremos esse nome ou hoje ou nos próximos dias. E né? esse nome vai dizer muita coisa, né, Thiago? Oi? O Vitor Hugo é líder do governo na Câmara. Na Câmara. E líder do governo no Congresso é o Eduardo Gomes. Isso, que não é do PSL. Ontem conversei com o Eduardo Gomes e ela é vice-líder do Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes disse, olha, a votação foi ótima, é o que a gente queria, cumpriu-se o acordo que o governo fez com o Centrão. Qual era o acordo? É que depois o Centrão vai ajudar a arrumar verba para o programa Renda Brasil. O que é o Renda Brasil? É um novo nome, uma nova cara para o Bolsa Família, que o Bolsonaro tanto criticou durante a campanha eleitoral. Ele notou, com esse negócio da pandemia e distribuir R$600, que distribuindo dinheiro, ele tem mais apoio da população pobre. Perfeito, e tá. É isso que ele está atrás. Agora, Adriles, esse nome que vai ser escolhido vai representar muita coisa, né? Porque se realmente for do Centrão, todo esse cálculo político vai ficar revelado, né? Pois é isso que eu queria discutir, inclusive com o Thales. O Thales tem toda a razão quando fala da esquizofrenia latente dentro desse governo, de ter um presidente que é pragmático, que não é nem liberal, nem desenvolvimentista, mas se adequa às situações, e tem um contraponto em relação ao seu ministro da Economia, que é extremamente liberal, e que a gente tem esse desenvolvimentismo surgido agora em relação à pandemia. Só acho muito temerário o presidente se desvincular daquilo que se chama bolsonarismo, que é exatamente esse espírito mais aguerrido, eu discordo do Joel um pouco, de luta contra o establishment, de luta contra o status quo da política, de luta contra a corrupção entranhada. Inclusive corrupção entranhada nesse toma lá da cá, de divisão de cargos, de distribuição de cargos, não por princípios de tecnicalidade ou competência, mas por fisiologismo, né, que o Bolsonaro, nesse momento, parece que está abraçando. E se ele se desgarra do bolsonarismo, o bolsonarismo é o quê? É a base de apoio popular. E se um presidente, meu caro, fica sem base de apoio popular, não adianta centrão, não adianta esquerda, não adianta direita. Okay. Ao primeiro esboço, tropeço do governo, ele cai fora. É a história do país, é assim. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui a participação do nosso âncora do Jornal da Manhã aqui no Morning Show, essa honrosa participação. Valeu, Thiago Berraich, volte sempre aqui. Eu que agradeço e fiquei feliz de ficar aqui no meio do fogo cruzado. Ao meu lado direito o Adriles, no meu lado esquerdo lá o Joel Pinheiro da Fonseca. É sempre muito legal. Obrigado.